Boa noite, me chamo Wagner e sou estudante de farmácia na Universidade de Salvador, Campus Feira. Hoje eu e minha equipe ficamos responsáveis por falar sobre cardiomiopatias, cardiopatia hipertrófica e miocardite. Bom, para começar, para que vocês possam entender o que acontece na cardiopatia hipertrófica, eu vou falar um pouco sobre a estrutura do coração. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, no coração temos 2 átrios e 2 ventrículos. A circulação do lado direito não se mistura com o do lado esquerdo. Isso acontece porque temos 2 septos, que fazem com que essa circulação não se misture, que é o septo interatrial e interventricular. É uma doença de mutação genética, na qual ocorre um desarranjo de fibra muscular. O coração sofre esse engrossamento, como vocês podem ver na imagem, que chamamos de hipertrofia. Essa hipertrofia pode acontecer no ventrículo esquerdo, ou no septo interventricular, ou nos dois ao mesmo tempo. Muitas vezes é tão grande esse crescimento que diminui a cavidade do ventrículo esquerdo, fazendo com que, na hora da injeção de sangue, haja dificuldade para a artéria aorta, que é a principal função, é distribuir sangue oxigenado para todas as partes do nosso corpo. Miocardite. Miocardite é um processo inflamatório no miocárdio. Em geral, é uma infecção por vírus, uma infecção viral. O paciente pode ter tido uma gripe, até um quadro de dengue mesmo pode causar miocardite. O paciente ali teve uma infecção por vírus, isso vai servir como gatilho para o sistema imune dele começar a eliminar o vírus e acaba meio que acertando também o miocárdio. O indivíduo vai ter uma inflamação miocárdica, que vai levar a miocardite. O gatilho não precisa ser necessariamente viral, pode vir de drogas, doenças autoimunes. Enfim, o coração fica fraco e não consegue bater adequadamente para mandar sangue para o corpo com eficiência. Boa noite, meu nome é Milena. Eu vou falar um pouquinho sobre a epidemiologia e os fatores de risco. Bem, a cardiomiopatia hipertrófica é uma doença de transmissão autossômica dominante causada por mutação dos genes que são responsáveis pela codificação da proteína, do sarcômero cardíaco. Então, muitos estudos nesse campo já conseguiu até um certo momento identificar pelo menos 11 genes que são envolvidos, e sendo que algum deles é o beta-miocina, de cadeia pesada. E também pode-se observar 50 tipos de mutações isoladamente determinando a doença. As mutações mais frequentes que se pode se encontrar são aquelas que envolvem a beta-miocina, de cadeia pesada, a troponina T e a proteína C, ligada à miocina. A cardiomiopatia hipertrófica, ela geralmente está associada a fatores genéticos, que portanto ela não tem como ser prevenida. Porém, sempre recomenda-se que os familiares que têm essa doença no histórico da família façam exames e façam acompanhamento, porque assim vai ajudar, no caso, a controlar ou retardar a evolução da doença. Bom, meu nome é Robson e eu vou falar um pouquinho sobre a patogenia e os aspectos fisiopatológicos da cardiomiopatia hipertrófica. Bom, a cardiomiopatia hipertrófica ela é caracterizada pelo aumento na rigidez desproporcional da espessura da parede ventricular, causando um desarranjo das fibras miocárdicas com a hipertrofia do miócito ou cardiomiócito, se preferir, que são fibras musculares cardíacas. Essa ação de rigidez ela fica intercalando entre colágeno e algumas vezes é substituído por um tecido fibroso denso. Com isso, não vai haver uma dilatação total, ou melhor, do coração. Algumas doenças que a gente pode explicar por essa falta, por causa dessa hipertrofia, é a hipertensão arterial e as valvopatias que surgem. Já no ponto de vista fisiopatológico, a cardiomiopatia hipertrófica ela é caracterizada como uma doença miocárdica que cursa com uma hipodiastolia, que é a consequência no aumento da massa e da rigidez ventricular, ocasionando alterações na capacidade de relaxamento e rigidez da câmara cardíaca, que é um resultado do aumento da pressão, o resultado
dessa rigidez é o aumento na pressão diastólica final e na pressão atrial. Esse aumento na pressão atrial também vai provocar elevação na pressão capilar pulmonar, fazendo surgir sintomas pulmonares e difusão diastólica. Eu vou falar agora sobre a miocardite, já estava esquecendo dela. Ela é uma inflamação do miocárdio com a necrose das células cardíacas do miócito. Essa inflamação ela pode ser difusa ou focal e pode se estender para o pericárdico, causando a miopericardite. O envolvimento difuso pode levar a uma insuficiência cardíaca, arritmias e, às vezes, a morte súbita cardíaca. O envolvimento focal já tem uma menor probabilidade de insuficiência cardíaca, mas pode levar a arritmias e morte súbita também, em alguns casos. O envolvimento pericárdico leva a uma dor torácica e outros sintomas típicos da pericardite. Alguns pacientes eles permanecem a vida toda aí assintomáticos. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o diagnóstico da cardiomiopatia hipertrófica. Um dos exames que o médico pede sempre para diagnosticar o problema é ecocardiograma. Esse exame permite capturar as ondas sonoras emitidas de todas as partes do coração. Também permite a visualização do músculo do coração para ver se ele está engrossado, se também as válvulas estão se movendo corretamente e se o fluxo sanguíneo está obstruído. Dá para visualizar através desse exame. Também outros testes que o médico ele diagnostica a doença é o teste ergométrico, também conhecido como teste de esforço. Esse exame permite medir a frequência cardíaca, o ritmo cardíaco e a pressão arterial e outros parâmetros cardiológicos. Ele é realizado sobre uma esteira rolante, o paciente começa a andar sobre essa esteira ou correndo, com eletrodos na parte do tórax, e também pode ser na bicicleta ergométrica. Durante o exame, o médico ele permite observar os sinais e sintomas que podem ocorrer durante ou após o esforço físico. Também outro tipo de exame que o médico pede é o exame de Holter 24 horas. Ele mede o funcionamento do coração. São colocados também eletrodos na parte do corpo, nas suas extremidades. Então ele começa a gravar o número de batimentos cardíacos do coração e ali pode diagnosticar a doença. Outro tipo de exame também é a ressonância magnética, que é um exame de imagem que permite ver toda a morfologia dos órgãos e tecidos em alta definição, em 3D e 2D. Oi, vou falar um pouquinho sobre o tratamento da cardiomiopatia hipertrófica. O tratamento da cardiomiopatia hipertrófica está centralizada particularmente na redução da resistência que o coração apresenta entre a entrada de sangue e entre os batimentos. Os medicamentos mais importantes e mais utilizados nesse tratamento são os beta-bloqueadores e o bloqueador dos canais de cálcio, que é o verapamil, tomados em conjunto e também são tomados separadamente. Ambos reduzem a força de contração do músculo cardíaco e, como resultado, o coração consegue se encher melhor e, caso o músculo espécie estivesse bloqueando o fluxo sanguíneo, o sangue pode sair do coração mais facilmente. Além disso, os beta-bloqueadores e o verapamil reduzem a frequência cardíaca e, assim, o coração tem mais tempo para se encher. Às vezes, também se utiliza a disopiramida, que é um medicamento que diminui as forças das concentrações cardíacas. Vou falar um pouquinho também sobre um fator importante, que é a miectomia, que é uma cirurgia para extrair parte do músculo cardíaco que está espesso. Pode aumentar o fluxo de sangue que sai do coração, mas também a cirurgia é realizada somente quando os sintomas são impactantes, mesmo após o tratamento medicamentoso. A miectomia melhora os sintomas, mas não reduz o risco de morte. Quando a miectomia é realizada em hospitais com ampla experiência,
Nesse procedimento, os resultados de longo prazo são excelentes. Vou falar também sobre a ablação alcoólica. A ablação alcoólica é uma destruição controlada de uma pequena área do músculo cardíaco que é injetado com álcool. É um tratamento muito bom e está sendo cada vez mais utilizado para melhorar o fluxo sanguíneo do coração, pois ele pode ser realizado durante o cateterismo cardíaco, apesar de o cateterismo cardíaco ser um procedimento invasivo, em que o catéter é introduzido no coração. Ele é mais seguro que uma cirurgia. Agora eu vou estar falando sobre o tratamento da miocardite. O tratamento normalmente é feito em casa, com repouso para evitar excesso de trabalho por parte do coração. No entanto, durante esse período, também se deve fazer tratamento adequado da infecção que esteve na origem de miocardite e, por isso, pode ser necessário tomar antibióticos, antifúngicos ou antivirais. Além disso, se surgirem sintomas de miocardite ou se a inflamação estiver dificultando o funcionamento do coração, o cardiologista ele vai estar passando e indicando o uso de alguns remédios, como remédios para pressão alta, como captopril, ramipril ou losartana. Eles relaxam os vasos sanguíneos e facilitam a circulação do sangue, reduzindo sintomas como dor no peito e falta de ar, por exemplo. Outro que são os beta-bloqueadores, como metoprolol ou bisoprolol. Eles ajudam a fortalecer o coração, controlando o batimento irregular diurético, como furosemida, que elimina o excesso de líquido do corpo, diminuindo o inchaço nas pernas e facilitando a respiração. Já no casos mais graves, em que o miocardite causa muita alteração no funcionamento do coração, pode ser necessário ficar internado no hospital para que eles façam diretamente os remédios diretamente na veia ou colocar aparelhos semelhantes ao marca-patos que ajudam o coração a trabalhar. Em alguns casos muito raros, em que a inflamação do coração coloca a vida do paciente em risco, pode ser necessário fazer um transplante de coração de emergência.